Abrimos a edição de hoje falando de Assembleia Legislativa, de governabilidade, então, para o Executivo, é porque o líder do governo está vendo uma base já consolidada na Alep. Enquanto isso, a oposição está tentando garantir ali o enfrentamento nesse restante de legislatura. É que mais de 70% dos deputados da Casa Estadual são aí da base governista, ou seja, fazem parte do grupo da base de Ratinho Júnior. E a liderança do governo na Casa nos próximos 2 anos continua com o Hussein Bacri do PSD. Em uma conversa com a produção do Jornal da Manhã, ele ressaltou que a base governista está bem consolidada e também falou sobre a espera de um ano tranquilo em relação à tramitação de projetos. Na minha avaliação, nós temos uma base de governo bastante consolidada e nós vemos uma atuação da oposição forte, mesmo que não seja em grandes números. Ela é uma oposição que faz o seu papel democrático, né? E não temos ainda a sinalização por parte da Casa Civil de nenhum projeto mais polêmico ainda. Mas é óbvio que eles vão acontecer. Isso é natural do processo político e a gente, na medida que os meses forem passando, a gente vai tomar conhecimento. E também nós não podemos deixar de citar que existem projetos de deputados, né, alguns ideológicos, que sempre vão merecer um debate mais aprofundado nessa casa aqui. A gente acabou de ouvir, então, o líder da bancada, que representa o Executivo na Assembleia, e também temos a fala do líder da oposição, Arilson Chiorato, do PT, reforçou que o bloco deve manter um posicionamento mais combativo sobre as propostas do governo. A gente começa a iniciar as sessões aqui na casa e eu assumo a liderança da oposição para fazer um papel de defesa do povo paranaense, para fiscalizar o governo do Estado, para discutir os projetos importantes, mas fazer uma oposição construtiva. Construtiva no sentido de apontar os erros, mas também os caminhos que possam corrigir esses erros. Então a gente assume com a responsabilidade de fazer esse enfrentamento e, ao mesmo tempo, ter a consciência que os bons projetos a gente votará a favor. O que é bom? Sim. O que é ruim? Não. Mas o porquê de não ser desse formato e não ter sido formatado de uma outra espécie que pudesse melhorar a vida do povo. Então, nós teremos uma posição firme, forte, combativa, mas com diálogo, obviamente, e os bons projetos que precisar do nosso auxílio vai ter. E também a gente acaba agora sendo uma ponte do governo do Estado com o governo federal, né, para construir as coisas boas para o Paraná. A verdade, vamos falar então aqui dessa relação Palácio Iguaçu Assembleia Legislativa, é que não apenas Ratinho Júnior, mas os últimos governadores também sempre tiveram aí vida fácil dentro da Alep. O que isso significa? O envio de projetos e de propostas, até mesmo os mais polêmicos, que geralmente passam sem grandes dificuldades, porque a base governista está muito alinhada com o Executivo. A gente pode citar como exemplo aí do último ano, a privatização da Celepar, também da Copel, que são textos que inflamaram mais a ala esquerdista da Assembleia Legislativa, mas que passaram sem aí qualquer trava nessa tramitação. Agora, é verdade também, cabe reforçar aqui, que o Hussein Bacri é um líder de governo que articula, que abre espaço ali de conversa com a oposição. Isso geralmente acontece com a apresentação de emendas. É verdade, muitas que são apresentadas pelo bloco de oposição ao governo acabam caindo nas votações da Assembleia Legislativa, mas há também outras que ganham espaço e isso facilita na negociação para a aprovação de projetos. Na maior parte dos momentos, os deputados, quando pedem dentro da Assembleia Legislativa, os da oposição, tentam levar para a justiça também algum assunto que é mais polêmico e mais sensível a essa característica política, mas também continuam ali recebendo negativas por parte do judiciário lá na frente, porque a constitucionalidade ali, o que é fato, o que é tema dentro do assunto, já foi aprovado dentro da Assembleia Legislativa. Como que a gente pode, Rafaela Moron, então, avaliar essa situação de bloco da oposição bem mais enxuto do que o da situação dentro da Assembleia Legislativa e, ao mesmo tempo, o Hussein Bacri ali que consegue articular entre essas duas pontas dentro da Alep? Quando se fala aí na questão das pautas legislativas, deve existir de fato essa tranquilidade para o governo, até porque os assuntos mais polêmicos, esses já foram liquidados no ano passado. Mas a temperatura na Assembleia Legislativa vai subir do ponto de vista
político, sim. E isso é esperado por um motivo muito óbvio. Tem eleições no ano que vem para governador e também para deputados, por exemplo. Então, é claro que as forças políticas, os partidos vão se movimentar dentro da Assembleia, principalmente porque temos aqui no Paraná, eu diria que um cenário político ainda em aberto. Hoje você tem um governador muito bem avaliado, mas que vai fechar um ciclo. Depois de 8 anos, ele deixa, né, o Palácio Iguaçu. Então, com isso, você tem ali uma porta aberta para uma série de nomes, de composições, de possibilidades e um jogo político intenso. Essa é a leitura, né? A percepção, inclusive, de deputados de diferentes linhas de atuação com os quais eu conversei, incluindo um aqui que permitiu trazer o nome, foi o Gogo Bueno, faz essa avaliação. Tem gente da oposição que também traz essa leitura, né? Pessoas que têm atuação mais independente. Isso tudo converge nesse sentido. Quando se falar em plenário, tranquilidade. Agora, conforme os bastidores da política forem sendo costurados, alianças, né, e parcerias aí de olho nas eleições, aí a coisa tende a ferver, até porque a Assembleia, ela espelha tudo isso e concentra no mesmo espaço ali uma série de forças políticas diferentes do Estado. Sem falar ainda que a oposição perdeu ainda um deputado ali, na verdade uma deputada, Mabel Canto, que é do PSDB, que votava, era mais simpática aí aos posicionamentos da oposição e que agora vai fazer parte da base do governo Ratinho Júnior na Assembleia. Olha, não vai ter dificuldade, né? Como a Bia já pontuou, os projetos mais polêmicos já passaram, né? Parceiro da escola, o mais recente, as terceirizações aí de estatal, como Celepar, Sanepar, Copel. Então, o dever de casa, as pautas bomba, vamos dizer assim, já passaram. Então, a tendência é que não venham mais. Agora, existe também uma insatisfação de deputados com o governo, inclusive da base. Essa insatisfação, ela pulsa nos corredores da Assembleia. E qual que é o motivo disso? Tem muito secretário de Estado candidato, seja deputado estadual e federal. E os parlamentares, principalmente os da base, já perceberam isso. Então, existe hoje essa insatisfação porque esses secretários estão avançando nas bases eleitorais dos deputados estaduais. Então, se você rapidamente pensar, quem eu consigo descartar hoje, secretário que não vai ser candidato em 26, vamos lá. Kleber, secretário da Comunicação, Kleber Mata. Você tem a Luciana da Cultura, você tem a Camila da CECID, tá? E você tem o Ortega na Casa Civil. O resto tá aí para jogo para 2026. Inclusive o secretário de Segurança, por exemplo, o coronel Hudson Teixeira, é um que tem esse sonho de ser deputado estadual e disputar a eleição em 2026. Então, essa insatisfação hoje existe. A base do governador Ratinho Júnior é muito consolidada, né? 70%, nós estamos falando de 7 em cada 10 deputados votam com o governo, mas nós estamos num fim de governo em que a tendência é que deputados comecem a não concordar tanto mais com o governo do Estado. Passando rapidamente aqui para conversar com quem está participando do nosso canal do YouTube. Gente, o chat está aberto, viu? A sua opinião é muito importante, então chega lá e escreve. Tem o Francisco Amaral, José Rodrigues, João Paulo, Júlio César, a Elisângela de Amorim, o Anderson Ribas. Muita gente trazendo a opinião aqui. Sempre bastante importante essa participação. Eu reforço, somos 3 aqui na bancada, com o Tarcísio na operação e você aí que nos escuta e que nos assiste, que faz parte desse jornal também. Já tem muito comentário aqui a respeito de Lula versus Bolsonaro, essas expectativas para eleições 2026. Agora 7h14. Repita. 7h14, a gente vai falar de um outro assunto, que é a nossa live